Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Mateus 5:3. Diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas traduções está: Bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu queria que você abrisse comigo também, um pouquinho mais para frente, em Lucas 18. Lucas 18, no versículo 10 ao 14. Diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Publicano, irmãos, é cobrador de impostos, tá? Era uma pessoa muito mal vista naquela época. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. 14 diz: Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém, irmãos? Feche seus olhos rapidamente. Pai, essa é a tua palavra. Nós oramos agora a ti, Senhor Deus, porque cremos que a tua palavra é viva e eficaz. É isso que a tua palavra diz. Então que a tua palavra gere vida em nós nessa noite, Pai. Que ela realmente venha trazer transformação, venha produzir transformação. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha gerar dentro dos teus filhos, Senhor Deus, uma vontade de ser cada dia mais parecido contigo. Em nome de Jesus, amém. Então eu queria falar nessa noite, irmãos, sobre humildade. O primeiro versículo que eu li diz, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós já entendemos, irmãos, que entrar no reino não é a mesma coisa que salvação. Que o seu pecado, Jesus já venceu na cruz. Mas tem algo, irmãos, pelo qual nós não entraremos no reino se ainda estiver em nós. Que é orgulho. Amém? O problema, irmãos, é que muitas vezes nós não sabemos o que é humildade. Né? Às vezes a gente fala assim, não, porque eu sou uma pessoa muito humilde, né? O problema, irmãos, é que nós temos um conceito errado de humildade. Nós pensamos que humildade é não ter riquezas. Nós pensamos que humildade é não ter estudo. Nós pensamos que humildade está na forma de se vestir. Nós pensamos que humildade é suprimir a minha personalidade para não desagradar ninguém, me sacrificar pelos outros. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós nos esforçamos para ser humilde, mas isso não é ser humilde. Ser humilde, irmãos, é ser como Jesus nos ensinou a ser, né? E nós precisamos entender isso e reconhecer que muitas vezes há orgulho em nós. Mas o problema, irmãos, é que orgulho é igual mau hálito. Todo mundo sabe que a gente tem, menos a gente. Não é assim? O orgulhoso, ele nunca acha que é orgulhoso, né? Só as pessoas que convivem com você sabem que você é orgulhoso, mas você acha que não. Mau hálito é a mesma coisa, irmão. A gente nunca consegue sentir que a gente está com mau hálito. Às vezes tem que perguntar pro Juliano: Juliano, tô com mau hálito? Né? Aí às vezes você precisa fazer isso, irmão, amém? Mas às vezes você precisa ter coragem de perguntar para o irmão que está do seu lado o seguinte: você acha que eu sou orgulhoso? Você já perguntou alguma vez para alguém se você é orgulhoso? Você já teve coragem de perguntar? Não, você é orgulhoso demais para perguntar, né? Porque vai que ele diz que você é. E irmãos, nós precisamos aprender a identificar isso em nós. Porque se nós queremos reinar com Cristo, nós precisamos sim da humildade que é nele. Porque Jesus sempre foi uma pessoa extremamente humilde. E você precisa aprender a identificar o que há no seu coração. Humildade, irmãos, não tem a ver se você é pobre ou se você é rico. Já vi muito pobre que não é humilde, irmão. Que na primeira oportunidade humilha quem pode. Então não tem a ver com a sua condição financeira, humildade. Tem a ver com o seu coração, tem a ver com Cristo em você. Amém? Então a primeira característica de uma pessoa que é humilde, ela é livre de orgulho, né? E quem que é? Mas eu não sou orgulhoso. Sabe quem que é uma pessoa orgulhosa, irmãos? O Juliano até falou durante a oferta sobre isso. Geralmente uma pessoa que se ofende com tudo, irmãos, ela é cheia de orgulho. Por quê? Porque ninguém pode contrariar ela.
ninguém pode falar nada para ela. Já viu aquela plantinha, irmão? Como é mesmo o nome que você toca, ela se encolhe? Dorme, Orgulhoso é assim, irmão. Você encostou, se fecha, se ofende. Você não pode falar nada, você não pode contrariar. Você jamais, ela nunca vai ter coragem de perguntar para você se ela é orgulhosa, porque se você dizer, ela vai se ofender. Para caminhar do lado de uma pessoa orgulhosa, irmãos, você precisa pisar em ovos. Já tentou pisar em ovos? Os ovos quebram. Então assim é uma pessoa orgulhosa. Você toca, ela já se ofende, ela já se fere. E às vezes nós precisamos reconhecer isso no nosso coração, irmãos, para que nós aprendamos a nos relacionar com as pessoas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Juliano falou aqui na hora da oferta. É impossível você conviver com pessoas, se relacionar com pessoas sem se ofender. Por quê? Porque nós às vezes temos muito amor próprio, senso de autopreservação. Não queremos ouvir qualquer coisa, nos ofendemos com facilidade. Mas a ofensa geralmente vem, irmãos, das pessoas que estão próximas. Se entrar um cara pelaquela porta, entrar nesse corredor, começar a me xingar, você acha que eu vou me ofender? Eu não sei quem é, irmão, tanto faz o que pensa a meu respeito. Mas com quem que nós geralmente nos ofendemos? Com quem está próximo. E geralmente quem está próximo, muitas vezes se sente à vontade para falar para você o que ela pensa ao seu respeito. O problema é que daí o que acontece, vem a ofensa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não tem como humilhar quem já está humilhado. Sabe por que muitas vezes você se sente humilhado por alguém? Porque você é cheio de orgulho. Pastor, isso não acontece com você? Claro que acontece, irmão. Você não pensa que isso não é luta para mim também? Acredite, eu já melhorei muito, mas muito mesmo. Mas volta e meia eu ainda tenho que chegar diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu ainda sou cheia de orgulho. E nós precisamos muitas vezes, irmãos, reconhecer isso em nós. Porque pensa numa coisa que Deus não gosta, irmão. Tiago 4,6 diz o seguinte: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não se opõe ao pecador. Quando você vai chegar diante de Deus, pedir alguma coisa, Deus não vai se opor a você se você é um pecador. Porque Ele te ama do jeito que é. Mas a palavra de Deus diz que Deus resiste aos orgulhosos e aos soberbos. Sabe por quê, irmão? Porque uma pessoa orgulhosa, ela não consegue nem entender a graça de Deus. Porque ela quer se relacionar com Deus com base naquilo que ela faz de bom. Eu li para vocês o texto dos 2 homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu. E pensa numa raça, irmão, orgulhosa são os fariseus. E aí tinha o publicano, os 2 estavam orando. O fariseu disse: Senhor, graças te dou, porque eu sou muito bom. Não sou como esses daí, ó. E aí o publicano estava de cabeça baixa, não conseguia nem olhar para Deus e disse assim, ó. Olhar para os céus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus disse: quem desceu justificado? Quem desceu justificado, irmão? O publicano. E aí Jesus disse: os que se humilham serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. Sabe por quê, irmãos, você se sente constantemente humilhado? Porque você tem se exaltado. Porque quem se humilha é Deus que exalta. Amém? E a palavra de Deus diz também, irmãos, em Provérbios, que o orgulho precede a queda. E por isso, irmãos, que eu estou falando essa palavra para você nessa noite. Porque é muito melhor nós identificarmos isso, irmãos, antes de termos que cair. Porque Deus, irmãos, não castiga, não é que Ele castiga, mas Ele vai tentar mostrar para você que você é orgulhoso. E Ele vai tentar achar uma forma. Entende uma coisa, irmãos? O padrão do nosso caráter é Cristo. Amém? Ele quer que você seja como Ele. Que você tenha o padrão de caráter dEle. E Ele vai fazer o que for necessário para que você seja como Ele. E talvez, muitas vezes, isso vai vir através da humilhação. Então se humilha logo. Aceita logo a humilhação. E aí Deus te exalta. Não fica tentando se exaltar. Senão você não vai conseguir sair da condição de humilhado. E aí depois da humilhação, irmãos, muitas vezes vem a ofensa. Porque quando nós nos sentimos humilhados, nós ficamos o quê? Ofendidos com a pessoa. Deixamos de falar com a pessoa. Irmão, alguma vez você viu na Bíblia
Jesus se sentindo humilhado, reclamando porque alguém estava humilhando ele. E pensa no homem que foi humilhado. Mas nunca falou porque vocês me humilham, porque isso, porque aquilo, não, porque ele sabia quem ia exaltar ele. A Bíblia fala, irmãos, que ele chegou no mais alto dos céus. Mas antes de chegar lá, irmãos, e agora ele é nome sobre todo nome. Mas antes de chegar lá, primeiro ele foi primeiro nas profundezas do inferno. O problema, irmãos, é que nós queremos chegar lá em cima sem primeiro se rebaixar, sem primeiro se humilhar. Mas pastora, como é que eu faço para me humilhar? A palavra de Deus diz, irmãos, Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele estava dizendo assim, faça como eu faço. As pessoas humildes, como eu disse, elas se ofendem facilmente. Elas nunca admitem estar erradas, irmãos. Você é uma pessoa que nunca admite que está errado? Sempre precisa colocar a culpa no outro? Porque uma pessoa orgulhosa, ela nunca consegue dizer, eu também sou um problema. No meu casamento, eu também sou culpada. Na minha igreja, eu também dou trabalho. A gente sempre quer colocar a culpa no outro. Eu tô desse jeito porque fulano é assim comigo. Isso muitas vezes, irmãos, são traços de orgulho. Não reconhecer quem nós somos de verdade. E querer sempre culpar o outro por aquilo que está acontecendo de errado. Pedir perdão, irmãos, para uma pessoa que é orgulhosa é algo quase impossível. Por quê? Porque ela nunca acha que está errada. Uma pessoa orgulhosa, ela sempre quer ter razão. Ela nunca aceita que ela pode estar errada. E ainda que ela pense que ela está errada, ela é orgulhosa demais para admitir que está errada. O problema, irmãos, é que quando nós somos orgulhosos, nós não conseguimos viver a graça de Deus. Nós não conseguimos receber o favor de Deus. Nós não conseguimos ver Deus agindo na nossa vida. Porque nós achamos que merecemos algo. Dentro da sua casa é a mesma coisa. Sabe por que tem tanto conflito dentro da tua casa, irmão? Porque está cheio de gente orgulhosa que não quer dar o braço a torcer. Gente cheia de opinião. Sempre, irmãos, se comporta com superioridade aos demais. Uma pessoa orgulhosa, onde ela chega, ela sempre olha os outros como se fossem inferiores a ela. Porque eu sou melhor. Quem caminha comigo é privilegiado, porque eu sou bom demais. E tem gente, irmãos, que não tem coragem de falar isso. Porque tem uma falsa humildade. Mas bem no fundo do coração, às vezes pensa. E é por isso, irmãos, que Deus precisa sondar os nossos corações. E nós precisamos pedir para que o Espírito Santo mostre isso para nós. Porque às vezes nós não falamos, não declaramos, mas sentimos. Muitas vezes não aceitamos ser contrariado. Ninguém pode falar diferente daquilo que eu penso. Porque senão Deus me livre. O problema é que nós falamos isso muito no curso de maturidade. Não se discute razão, irmão. Você tem razão. Amém? Em todas as discussões que você tiver com alguém, deixa eu te falar uma coisa. Você tem razão. Mas a pessoa que está discutindo contigo também tem. Porque cada um tem a sua razão, irmão. Isso não se discute. Não tem como eu tentar convencer alguém daquilo que eu penso. Ou tentar enfiar a goela abaixo de alguém a minha opinião. Mas como é que eu faço então, pastora? Renuncia, irmão. Deixa pra lá. Encha de graça a sua vida. Só fala assim, é verdade, eu tô errado. E se o outro não disser? Aí o nosso medo é o quê? O outro disser, não, realmente você tá errado. Né? Mas aí, irmão, não tem a ver com ele, tem a ver com Deus. Se eu quero ser exaltado, eu preciso me humilhar primeiro. Então quem pede desculpa primeiro vence. Quem pede perdão primeiro entra no reino de Deus, irmão. É sério demais isso. Não tem como entrar no reino de Deus, irmãos, achando que somos melhores que os outros. Aí Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Para poder ensinar alguém, irmãos, primeiro eu preciso aprender. E Jesus aprendeu com Deus, irmãos. Ele se submeteu aos pais dele também, que eram pessoas de carne e osso. E aí ele ensinou, agora vocês precisam ser humildes como eu sou. Uma outra forma, uma pessoa humilde também, ela, né, eu já falei, ela abre mão de ter razão. Pessoas cheias de opinião. Já conversou com gente cheia de opinião, irmão? Eu não fico conversando muito tempo, irmão, não tenho paciência. Né? Por quê? Porque não existe uma conversa.
Eu não entro em discussão. Se eu começar a conversar com alguém e eu perceber que a pessoa é cheia de opinião e ela não está disposta a ouvir nada diferente daquilo que ela acha, eu não perco o meu tempo, eu não me desgasto, irmão. Porque se Deus não ensinar ela, não é eu que vou ensinar. Então nós precisamos entender que entre a minha opinião e a palavra de Deus, eu preciso ficar com a palavra de Deus. E muitas vezes a nossa opinião é muito boa. E nós queremos que as pessoas a todo custo aceitem a nossa opinião. Mas nem sempre nós estamos certos. Então eu preciso ficar com o quê? Com a palavra de Deus. Uma outra forma, irmãos, de ter humildade de fato. Deixa eu te falar algo, irmãos. Eu estou falando aqui sobre nós sermos humildes. Mas se Deus não viver através da sua vida, você não dá conta, amém? O orgulho é um negócio medonho, irmãos. É muito difícil de tirar isso de nós. Ah, pastor, é impossível não. Sabe como eu venço o orgulho, irmãos? Se enchendo de Cristo. Porque Cristo é humilde. E se eu estou em Cristo e Ele está em mim, eu começo a me comportar como Ele. Eu não dou conta de mudar meus comportamentos. Você não dá. Se você não crê que Cristo está vivendo através da sua vida, que Ele está vivendo através de você agora, que é quando as pessoas olham para você, elas veem a Cristo, você não dá conta de mudar seus comportamentos. O problema é que é difícil, irmão. Pensa num negócio difícil. É a gente olhar para dentro de nós e reconhecer que nós somos ruins. Nós somos orgulhosos demais para reconhecer que somos ruins. E aí queremos culpar as pessoas. Queremos justificar os nossos erros. Mas pastor, eu vim até aqui nessa noite para tu dizer pra gente que é ruim, que a gente é ruim. Não. Para você ser como Cristo. Para que você comece a perceber todas as vezes que o orgulho se manifesta na sua vida. E principalmente, irmãos, essa necessidade que muitas vezes as pessoas têm de ser reconhecidas. Já viu aquela canção? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Quantas vezes você já cantou essa música? Como a gente sempre fala, crente, irmão, ele às vezes não fala mentira, mas ele canta mentira. Porque ele canta coisa que ele não vive. Nós, irmãos, o ser humano, a nossa natureza tem necessidade de ser reconhecido. Tudo que eu faço eu tenho que ir lá mostrar pro irmão que eu fiz, porque eu quero elogio. Sempre que eu faço algo de bom eu tenho que publicar na internet, porque eu quero que as pessoas vejam como eu sou bom. Isso tudo é o quê? Raiz de orgulho. Essa necessidade de ser reconhecido. Tem um livro, irmãos, do Max Lucado que se chama O Aplauso do Céu. Então, irmãos, nós precisamos aprender, se nós queremos realmente ser como Cristo, nós precisamos entender que nós precisamos dos aplausos do céu, não aplauso de pessoas. Nem sempre, irmãos, nós vamos agradar as pessoas. Me importa agradar a Cristo, amém? E irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Sempre isso foi uma luta para mim. Porque eu sempre tive dificuldade em ser rejeitada. Mas, irmãos, não querer ser rejeitado, não querer ser caluniado, não querer ser perseguido é querer mudar 2000 anos de história. Porque Jesus passou por tudo isso. Então, quem sou eu? E nós somos assim, e às vezes nós temos uma falsa humildade, simplesmente para sermos aceitos pelas pessoas. Não é algo natural, não é Cristo em nós, é eu me esforçando para ser legal, é eu me esforçando para ser uma pessoa boa, para que as pessoas olhem para mim e vejam, meu, como ela é legal, olha como ela fala bem. Tanto faz, irmão, se fala bem, se não fala, se as pessoas gostam ou não gostam. Nós precisamos querer agradar a Deus, porque nós temos que querer o aplauso do céu. Não adianta, irmão, eu querer ser aplaudido na igreja porque eu estou agradando todo mundo e falando que as pessoas querem ouvir, e chegar diante de Deus, Ele dizer assim, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Eu prefiro, irmãos, deixar de agradar pessoas e chegar diante de Deus e Ele falar assim, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que você está preocupado, irmãos? Você está preocupado em ser reconhecido por pessoas? Em querer aplausos de pessoas? Ou você quer os aplausos de Cristo? O que você tem buscado, irmão? Lá no seu trabalho, nas suas amizades, na igreja. Essa luta para ser reconhecido, para passar por cima de quem for necessário para que as pessoas me vejam. Cristo nunca fez isso, Cristo nunca precisou fazer isso, irmão.
Eu acho tão engraçado quando a gente está pregando algo meio duro, que os irmãos ficam tudo olhando, tudo arregalado, né? Olha pro irmão que tá do seu lado agora. Fala pra ele, tu me acha orgulhoso? Não pode mentir, irmão. A nossa grande luta, irmãos, é para ser alguém respeitado. Nós sonhamos com isso. Porque nós fomos ensinados desde criança. Nós queremos ser pessoas respeitadas. Pessoas que têm autoridade. Que as pessoas olham para nós e se submetem. Jesus nunca fez nada disso, ele serviu primeiro. O maior exemplo de quem Cristo era, irmãos, foi sempre servir todo mundo que estava ao seu lado. Ele servia as pessoas. Quando ele lavou o pé dos discípulos, ele estava dizendo o quê? Eu estou ensinando a vocês que primeiro vocês precisam servir. E humildade é isso. Quando você é humilde, irmão, você não tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas vão te ofender e você vai perdoar com facilidade. Pastora, você nunca se ofende? Eu me ofendo, irmãos. Mas sempre que eu me ofendo com alguma coisa, irmãos, eu sondo meu coração. Será que eu sou isso mesmo? Porque se eu me ofendi com o que a pessoa disse, é porque é bem provável que eu seja isso mesmo. Não é verdade, irmão? Já viu que a gente se ofende quando alguém coloca o dedo na ferida? Geralmente quando alguém fala pra você o que você é, e no fundo você sabe o que você é, mas você não quer admitir nem pra você mesmo. E aí alguém fala que você é. E aí na hora você esperneia, você fica bravo, você quer dar na cara da pessoa, né? E aí vai pra casa. Mas dentro de você tá pensando, eu sou isso mesmo. Não é assim? Então nós precisamos aprender, irmãos. Todas as vezes que você se sente humilhado, ofendido, olha pra dentro de você primeiro. E se pergunte, será que eu sou isso mesmo? E se você for, irmão, coloca na cruz logo, muda. Pede perdão. Uma vez, muito no começo do nosso casamento, eu e Juliano discutimos, ele falou pra mim assim, você é uma egoísta. Na hora, eu não sou egoísta. Né? E começamos a brigar. E eu lembro que eu fiquei muito brava dele ter me chamado de egoísta. E aí depois eu comecei a olhar para as minhas atitudes. Falei, não é que eu sou egoísta mesmo? Tem misericórdia de mim, Jesus, me ajuda. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Né? Então, irmãos, nessas horas a gente precisa perguntar para Deus, Senhor, eu sou isso mesmo? Se eu sou isso mesmo, tem misericórdia de mim, me ajuda a ser melhor. Deus não resiste, irmãos, a quem se humilha. E às vezes eu chego diante dele e falo, Jesus, tem misericórdia de mim porque eu ainda tenho orgulho. Eu ainda tenho soberba. Jesus vai resistir a um coração contrito, irmãos? A alguém que admite quem é? Não. Agora, irmãos, quando nós batemos no peito e pensamos que é bom, Deus resiste. Uma pessoa orgulhosa, ela tem a necessidade de ficar falando o tempo todo tudo que ela faz de bom para as pessoas. Para quê? Para receber aplauso de pessoas. Nós não precisamos de aplausos de pessoas, nós precisamos de aplausos de Deus, de Jesus Cristo. Sabe aquilo que você faz e ninguém vê? Nessa hora Jesus está lá, ó. Esse é meu filho. Muitas doenças, irmãos, crises de ansiedade principalmente, muitas vezes, irmãos, são provenientes de dificuldade em ser rejeitado pelas pessoas. Se você for ver, olha quantos artistas, pessoas famosas se matam. Por quê, irmãos? Eles têm tudo, eles têm dinheiro, eles têm tudo, você fica pensando nisso, né? Eles têm uma vida boa. Sabe por que se matam, irmãos? Porque eles não sabem lidar com as críticas. A vida deles é exposta. Por isso são famosos. E ao mesmo tempo que tem gente para elogiar, tem um monte para criticar. O problema é que eles não sabem lidar com as críticas. E muitas vezes nós somos assim. Nós recebemos muito fácil os elogios. Nós gostamos de receber elogios, mas nós não sabemos lidar com as críticas. E nós precisamos aprender que nós nunca vamos agradar a todo mundo. Então, você quer ser reconhecido? Se você quer, não tem problema, irmão. Chega diante de Deus e fala, Senhor, eu ainda estou buscando o reconhecimento. Eu ainda faço as coisas para me aparecer. A glória humana passa. Abre a palavra de Deus comigo, irmãos, em João 12. O problema, enquanto você abre, João 12, é que nós falamos que não, irmãos, mas nós estamos cheios de amor próprio. E muitas vezes as pessoas ferem o meu amor próprio. Muitas vezes as pessoas ferem o seu amor próprio. E é por isso que muitas vezes você se sente o quê? Humilhado.
Pedro, irmãos, ele era assim, ele tinha um senso de autopreservação muito grande. Né? Jesus chega e fala para os discípulos o seguinte, que ele contou que ele ia ter que sofrer, que ele ia ter que padecer, e que ele ia morrer e em 3 dias ele ia ressuscitar. Aí Pedro chamou Jesus de canto e falou o quê? Jesus, tem compaixão de ti mesmo. Tenha pena de si mesmo. Jesus falou o quê para ele, irmão? Vai para trás, Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Por quê? Porque é isso que Satanás tenta fazer comigo e com você. Fazer a gente ter pena de si mesmo, irmão. Só que Jesus, ele era muito esperto, a gente não é. A gente às vezes não percebe o que o diabo está tentando fazer. Tentando fazer a gente ter pena de si mesmo para que nosso orgulho cresça. Onde já se viu falar um negócio desse para mim? Quem pensa que é para falar comigo desse jeito? Quem pensa que é para fazer isso para mim? Imagina se Jesus ouvisse a Pedro e ele tivesse pena de si mesmo. Eu morrer por esse povo que não merece? Não. Ainda bem que ele não escutou. Ele disse, vai para trás, Satanás. Porque eu vou fazer o que meu pai quer que eu faça. João 12, 24 ao 25. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Jesus disse isso aqui, irmãos. Leu 42 e 43 também. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, ou seja, o que aconteceu aqui? Nessa passagem aqui, irmãos, é aquela passagem que Jesus chega na cidade montado num jumento. Amém? E aí as pessoas começam, hosana nas alturas, né? Começam a declarar que ele é rei, começam a glorificar. E a palavra de Deus conta, irmãos, que uns gregos foram até lá para conhecer Jesus. E eles chegam para o discípulo e falam assim, ó, eu quero falar com Jesus, eu vim aqui para adorar ele. E aí os discípulos vão até Jesus e falam, Senhor, esses caras querem falar contigo, né? E contaram provavelmente. Aí Jesus disse isso aqui, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Jesus estava querendo dizer o quê? Eu não quero essa glória. Eu não quero glória humana. Eu preciso morrer primeiro. Para mim mesmo. Aí eu vou dar muito fruto. Quer dar fruto para Jesus, irmãos? Nós precisamos morrer para nós mesmos. O grão precisa cair na terra e precisa morrer. E aí ele vai germinar. E aí ele vai frutificar. Amém? Então nós precisamos entender que a glória humana passa. Vocês já perceberam, irmãos? Muitas pessoas que começam a ficar famosas nas redes sociais, né? Elas ficam famosas por um tempo e depois o que acontece? Ninguém mais nem lembra. Não só nas redes sociais, na televisão, na mídia. De repente a pessoa cresce, aparece, ganha dinheiro e de repente você vê aquelas reportagens, né? Onde está fulano de tal, né? Onde está? Não sabe mais. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar uma coisa e coloque isso no teu coração. A glória humana passa. Pode ser que hoje você seja glorificado. Pode ser que hoje você chegue no lugar onde você quer chegar. E lá você receba muitos aplausos. Mas isso passa. Amanhã ninguém mais sabe quem você é. Mas a glória do céu não passa. Ela é eterna. Que glória você tem buscado? Irmão, pelo amor de Deus, reflete agora com isso. A quem você tem tentado agradar? Pessoas ou a Deus? Quando você faz as coisas, você faz para quem? Para receber elogio de quem? Essa glória passa. As redes sociais, irmãos, é a maior prova das pessoas querendo glória. Né? Agora tem aquelas coisas de perguntas, né, no Instagram, e às vezes eu me divirto, irmãos, né? Porque daí alguém pergunta assim, o que você acha de mim? Daí a pessoa vai lá e responde, ai, porque você é maravilhosa, porque você é linda, porque você é isso, e não sei o que lá. Daí a pessoa reposta o que todo mundo acha dela. Aí ela fica, pra quê, irmão? Quer glória? Quer elogio e quer mostrar para os outros que foi elogiado. Eu falo, misericórdia, Jesus, né? Livra a gente disso. De não querer esse tipo de coisa. Mas é difícil, irmão, não pensa que não é uma luta. Todos nós temos essa luta. De querer elogio.
Porque eu também tenho, não penso que não, irmão. E eu sei que você tem também. E por último, irmãos, Filipenses 2, do 5 ao 9, diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Amém? Ezequiel 28:17 diz assim, ó: elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Esse segundo texto que eu li, irmãos, está falando do diabo. E nós não precisamos e não devemos imitar o comportamento do diabo. Ele se elevou, irmãos, ele começou a se achar por causa da sua formosura. Mas Jesus não, a Bíblia fala que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E a palavra ali diz, irmãos, que nós precisamos ser como ele. Jesus Cristo, a vida dele, irmãos, foi uma vida de humilhação. A palavra de Deus diz, irmãos, que e os judeus esperavam que ele viesse como rei. Mas ele veio como o quê? Um carpinteiro. Em todo tempo vivia uma vida de humilhação, uma vida simples, uma vida de abnegação. Durante seu ministério foi humilhado diversas vezes. A Bíblia fala que no lugar onde ele chegava as pessoas se ofendiam com as coisas que ele fazia. Jesus foi humilhado, irmão. E nós temos dificuldade em aceitar a humilhação. Fecha os teus olhos um minutinho só, irmão. Eu quero que você se recorde agora de humilhações que você passou, de pessoas que fez você se sentir humilhado, porque provavelmente feriu o teu ego, porque feriu o que você pensa sobre si mesmo. E agora eu quero que você imagine um outro momento. Pode continuar com o olho fechado. Jesus lá na cruz do Calvário, todo cortado, com sangue, muito sangue. As pessoas lá embaixo gritando: se tu é mesmo filho de Deus, desce daí. Zombando dele, dando vinagre para ele beber, xingando ele, rindo dele. Qual humilhação foi mais difícil, irmão? A sua ou a de Jesus? As coisas que te falam, que te ofendem, qual humilhação é mais difícil? As suas ou a que Jesus passou? E eu não estou falando isso para emocionar ninguém, irmão. Não quero que você se emocione, que você sinta pena de Jesus e raiva de você mesmo. Que ele não precisa de pena. Ele se humilhou, ele quis, ele aceitou passar por aquilo ali porque ele sabia que tinha um reino preparado para ele. Então pare de olhar, irmãos, para as humilhações que você sofreu. Pare de olhar para essas feridas, para as pessoas que te ofenderam, que falaram mal de você, que sei lá, falaram coisas erradas, que te caluniaram, que te difamaram, que te feriram, que te machucaram, que te humilharam de alguma forma. Nós precisamos ser como Cristo. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. E Ele está forjando isso em nós. E Ele está forjando isso em você. Então todas as vezes, irmãos, que você se sentir humilhado, lembre-se de Cristo. Todas as vezes que você se sentir rebaixado, que você achar que alguém falou alguma coisa que te humilhou diante dos outros, lembre-se da cruz. Lembre-se de Jesus. Lembre-se do que Cristo fez. Porque Ele, sendo Deus, se humilhou, irmão. Nós nem Deus somos, irmãos, e não queremos nos humilhar. Que o Senhor Jesus quebre todo o ego. Que o Senhor Jesus venha quebrar todo orgulho. Porque nós não queremos que Deus se oponha a nós. Nós não queremos que Deus não nos ouça. E a palavra de Deus diz que o Senhor resiste aos soberbos. Então quando você chegar diante de Deus, irmão, abre teu coração. Fala diante dele: Senhor, eu tenho problema, eu sou orgulhoso demais. Às vezes, irmãos, as pessoas vêm conversar com a gente como pastores,
pedem conselho sobre tantos pecados, irmãos. Mas nunca ninguém falou: pastora, me ajuda que eu sou orgulhosa. Pastora, me ajuda que eu sou invejosa. Sabe por quê, irmãos? Porque uma pessoa orgulhosa, ela não pede ajuda. Deus me livre alguém saber do que eu estou passando. Deus me livre alguém saber que eu tenho problema. Todos nós temos problemas, irmãos. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda. Eu era orgulhosa demais para pedir ajuda para alguém. E Deus começou a me quebrar todinha. Até que eu tivesse que levantar a mão e falar: tira eu daqui, por favor. Então é isso que Deus faz com a gente, irmãos. Deus ensina a gente a ser humilde. É melhor que a gente aprenda rápido para não sofrer tanto. E aí, irmãos, hoje eu não tenho dificuldade em pedir ajuda. Se eu não estou bem, eu já corro. Pastor, me ajuda, eu não estou bem. Quando nós fazemos apelos aqui na igreja, irmãos, muitas vezes nós chamamos alguns irmãos. Se você que está passando por isso, quiser vir na frente e receber oração. Às vezes tem irmão que não vem, sabe por quê, irmão? Por orgulho. Se eu for para frente, todo mundo vai saber que eu tenho um problema. Todo mundo tem problema, irmão. Se nós fôssemos ser sinceros conosco mesmo, todo mundo tem problema. Todo mundo precisa de alguma coisa. E não é humilhação pedir ajuda, irmãos. Pelo contrário. É ser humilde. E pensa no negócio que Deus gosta. É de gente humilde. Eu quero te convidar agora, irmãos, a orar diante de Deus. Sem resistência. Abra o teu coração. Começa a olhar para dentro de você. Pede para que Deus venha agora, irmãos, entrar no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus comece agora a entrar no teu coração e trazer à luz aquilo que talvez nem você quer enxergar. Que ainda há orgulho, que ainda há inveja. Fale isso para Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso de Ti. Me ajuda a ser como Tu é, porque a Tua palavra diz que a gente precisa aprender de Ti. E eu quero aprender de Ti, Senhor. Eu quero ser igual a Você. Eu quero ser manso, eu quero ser humilde de coração. Então não resista, irmão. Tenha coragem de abrir a sua boca nessa noite e falar para o Senhor quem você é. O que está guardado aí dentro. Se há soberba, se há orgulho, se humilhe diante de Deus. Porque é uma promessa. Quando nós nos humilhamos diante dEle, nós somos exaltados. Mas quando nós nos exaltamos, nós somos humilhados. Então se humilha logo, irmão. Se humilha logo, que Deus está cuidando de você. Se coloque diante de Deus com o coração aberto, com o coração sincero, porque Deus não resiste a um coração sincero. Aprenda a perdoar, aprenda a pedir perdão também. Aprenda que as pessoas mais humildes que você, mais simples que você, têm muito para te ensinar. Quer receber graça de Deus, irmãos? Deus dá graça aos humildes e rejeita os soberbos. Então quer graça de Deus, quer favor de Deus sobre a tua vida? Começa a declarar quem você é. Nós não estamos aqui para apontar pecados e defeitos, irmãos. Eu não estou aqui para isso, eu não condeno ninguém. Mas seja sincero diante de Deus. Se você quer o favor de Deus, se você quer a graça de Deus sobre a sua vida, abra a tua boca e fale diante de Deus quem você é. Esse é o momento de você se humilhar diante de Deus. Declarando, Senhor Jesus, que somos miseráveis, Pai. Que precisamos de Ti, Senhor Deus, que precisamos da Tua graça, que precisamos do Teu amor, que precisamos, Senhor Jesus, que o Senhor venha habitar em nós, que os Teus frutos, Senhor Deus, venham aparecer através das nossas vidas, Pai, porque em nós ainda há orgulho, porque em nós ainda há necessidade de glória humana, Pai, mas nós queremos ser como Tu, nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos agradar ao Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Nós te adoramos. Que o Senhor seja exaltado nesta noite, Pai.